Olá, seja bem-vindo a mais um Palavra Oportuna, um momento em que nós podemos refletir e meditar na Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é Viva na Plenitude do Espírito e nós vamos falar um pouco sobre a vida de Estevão, uma pessoa que foi muito usada por Deus e que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. O nosso texto está no livro de Atos, capítulo 6, dos versículos 8 ao versículo 15. Acompanhe comigo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. O texto que nós lemos está no livro de Atos. E esse livro é muito rico e muito importante para nós, porque através dele nós podemos ter muitos detalhes da igreja primitiva que nós não encontramos nas cartas e nas epístolas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos que escreveram as cartas. Então, nós conseguimos obter detalhes que foram muito importantes para nós e através deles nós podemos ser ministrados pelo Senhor. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas e nós não temos uma data correta quando ele foi escrito, mas acreditamos que ele foi escrito em torno de 62 depois de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre Estevão, como ele foi um homem cheio do Espírito Santo e como Deus o usou na sua geração para pregar o Evangelho, para fazer muitos sinais e prodígios. Esse texto que nós lemos, nós podemos observar as obras e os sinais que ele fez. Mas, para entendermos melhor, eu vou falar um pouco dos versículos anteriores desse capítulo que nós lemos, a partir do versículo 1, onde nós podemos entender como foi o chamado de Estevão para se tornar um diácono. Naquela época, os judeus helenistas convertidos ao cristianismo de fala grega, por isso o nome helenista, de fala grega, eles estavam reclamando com os apóstolos porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na alimentação diária, na distribuição dos alimentos. Esse costume de ajudar os necessitados é um costume dos judeus. Eles sempre ajudavam as pessoas, os órfãos, as viúvas, e naturalmente a igreja primitiva também adotou esse costume. Então, os judeus helenistas de fala grega reclamaram com os judeus hebreus que falavam aramaico que suas viúvas estavam sendo esquecidas e como eles poderiam solucionar esse problema. Os apóstolos entenderam que naquele momento o melhor era levantar pessoas, homens, para realizar esse trabalho, pois tomaria muito tempo e eles deixariam o ministério da palavra, da oração. Então, eles levantaram 7 homens que tivessem boa reputação, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E entre esses homens estava Estevão. Nós podemos perceber no versículo 5 do capítulo 6
quando cita os nomes dos diáconos, que Estevão era reconhecido como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E ele foi chamado, foi designado para ser um diácono, mas nós percebemos que ele foi muito além. Ele pregava o evangelho, ele fazia curas, sinais, prodígio entre o povo. E por isso ele foi reconhecido na sua geração. Então, nós vamos refletir em alguns pontos sobre esse texto. O primeiro ponto é que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. E isso fica bem claro para nós. E era através desse Espírito que as pessoas olhavam e percebiam que ele era um homem extremamente usado, que ele era cheio de graça. O versículo 8 diz que ele era cheio de graça. Isso era visível quando as pessoas o olhavam. E ninguém pode realizar prodígios e sinais se não for por conta do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos refletir do texto que nós lemos. O segundo ponto é que Estevão anunciava o Evangelho com poder. E entenda que nós só podemos evangelizar, anunciar a palavra de Deus e sermos relevantes se nós formos cheios do Espírito, como eu disse no primeiro ponto. Então, ele anunciava com poder. E o texto diz no versículo 10 que as suas palavras eram irresistíveis. As pessoas discutiam com ele, mas por conta do Espírito Santo pelo qual ele falava, elas não tinham como respondê-lo, porque ele era extremamente sábio nas suas palavras. E o terceiro ponto é que Estevão não temeu diante da perseguição. No capítulo seguinte de Atos, capítulo 7, nós vemos isso de uma forma mais clara. Mas Estevão ele foi levado ao sinédrio, as pessoas mentiram ao seu respeito, inventaram calúnias a seu respeito, mas ele não ficou desesperado, ele não clamou por socorro, ele simplesmente sabia quem era Cristo, o Cristo em quem ele cria e o Espírito Santo que habitava nele, o qual ele era cheio, e ele não temeu diante dessa perseguição e diante dessas mentiras. E o versículo 15 nos diz uma coisa muito linda, que ele tinha um rosto como o de anjo. No seu rosto transparecia o brilho do céu. As pessoas visualizaram isso naquele momento. Então, uma pergunta que eu deixo para você e que era para nós refletirmos: você é cheio do Espírito Santo? Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. As pessoas visualizavam isso em sua vida. Elas visualizavam as características, né? Ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha sabedoria no seu falar, tinha graça, era cheio do poder de Deus. E como está a nossa vida, amados irmãos e irmãs? Nós estamos cheios do Espírito Santo? O mesmo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Estevão, ele está disponível para nós. E nós devemos buscá-lo todos os dias, buscar esse enchimento, esse preenchimento do Espírito Santo sobre nós. Eu quero ler mais um texto com vocês, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Esse verbo, enchei-vos, ele está no modo imperativo, o que dá uma conotação de ordem. É uma ordem do Senhor para as nossas vidas. Então não é algo
que nós talvez possamos, se talvez nós quisermos, se talvez nós pudermos ser cheios do Espírito, mas nós devemos ser cheios do Espírito Santo para vencer este mundo mal, para vencer as tribulações, para fazer a vontade do Senhor e pregar a sua palavra. E talvez você pode estar se perguntando, como eu posso ser cheio do Espírito Santo, minha irmã? Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar. Se esvaziar talvez de pecados, talvez do seu ego, da sua justiça própria. Nós precisamos esvaziar talvez de coisas que não são pecados, que são lícitas, mas talvez esteja te atrapalhando a ser preenchido pelo Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter fé e crer que essa é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você seja plenamente cheio do Espírito e viva essa plenitude todos os dias. E para você ser cheio do Espírito Santo, é necessário você desejar ardentemente por esse enchimento do Espírito. É preciso buscá-lo, é preciso desejar com todo o seu coração. Esse enchimento do Espírito é algo que nós devemos buscar diariamente. Talvez no passado você já foi batizado no Espírito Santo e viveu uma experiência linda com Ele. Mas nós não podemos viver apenas de coisas que vivemos no passado. Esse enchimento nós devemos buscar todos os dias. Eu fui cheio no passado. Eu devo ser cheia do Espírito hoje. E amanhã eu devo buscá-lo novamente e ser cheia do Espírito todos os dias. Então, amados irmãos e irmãs, que você possa refletir e hoje buscar esse enchimento, esse preenchimento do Espírito Santo, porque esse poder está disponível para você. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E nesse momento, gostaria, Senhor, de pedir ao Senhor que, como o Senhor encheu Estevão e assim ele realizou grandes prodígios e sinais em sua geração, que o Senhor possa encher a minha vida, encher as nossas vidas com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos desejar ardentemente esse Espírito, nos esvaziar das coisas que não te agradam e que possam nos atrapalhar a ser cheio do Espírito. E possamos crer que essa é a Tua vontade para nós e que esse poder está disponível para as nossas vidas. Que o Senhor possa encher a cada um e cada uma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique com Deus e até a nossa próxima Palavra Oportuna.